Olá pessoal, sejam novamente bem-vindos a mais uma aula do professor Alan e hoje estamos aí com manutenção de máquinas e equipamentos. Hoje já é a nossa terceira aula do dia 21/10/2024. Aqui, ó, verificando aqui a nossa situação de aprendizagem, nós temos aqui a nossa primeira atividade. Até o presente momento, ninguém enviou a atividade. Pessoal, não deixe para o último momento para enviar a sua atividade. Se programe, né? Faça parte aí da avaliação e envie para o professor Alan para estar realizando a correção. Temos também um simulado do SAEP. SAEP, ele faz uma avaliação aí, né? Do nosso sistema educacional aqui do Senai, tanto na parte teórica como na parte prática. Não vai estar prejudicando o aluno de forma nenhuma, mas vai estar avaliando o sistema de ensino tanto na parte teórica como na parte prática. E é feita em diversas áreas, como na elétrica, mecânica, vestuário e assim sucessivamente. Então, nessa matéria aqui, ó, manutenção de máquinas e equipamentos, você já pode entrar aqui em vídeo aula, que as aulas estão disponíveis aqui para vocês, ok? Além disso, o professor Alan está desenvolvendo vídeos explicativos de apenas 10 minutos para estar colocando aqui para vocês, ok? Nessa parte de manutenção de equipamentos, de máquinas e equipamentos, você vem aqui na situação de aprendizagem, vai clicar aqui em situação de aprendizagem, aí vai abrir aqui, ó. Aí ele vai falar aqui, ó, olha lá, ó. Executar a manutenção preventiva, um plano de manutenção preventiva, né? Certo? Então, chegamos ao momento em que você deverá executar uma ordem de serviço, conhecido como OS, dessa etapa. Para isso, você deverá executar um plano de manutenção preventiva para a linha de iogurte, né? Dessa empresa. Neste plano de manutenção preventiva, você deverá executar operações e ações de limpeza, lubrificação, reaperto, que deverão ser cumpridas e registradas no formulário do plano de manutenção, de acordo com que a periodicidade solicitada e as observações necessárias. Em relação aos 3 sistemas de automação do setor de cozimento de uma planta industrial, ok? Então, temos que executar aí um plano de manutenção preventiva dessa fábrica de iogurte, certo? E aí, lá na nossa parte, vai abrir aqui a folha de resposta. Ele vai estar falando para estar colocando aí o plano de manutenção seu, né? Certo? E aqui neste caso, já abriu aqui, ó. Ele dá umas dicas aí de como você utilizar. Então, temos a variável P, tá? Diária, semanal, mensal. P de preventivo aí, né? Certo? Tem o sistema de cozimento aí, pneumático, mecânico, elétrico. Aí dá algumas dicas. Aí essas dicas aí nós temos aí verificar o motor elétrico, redutor, unidade de conservação do ar, filtro do lubrifio, filtro de papel, silenciador, condutor de baixa tensão com alimentação 24 volts, mangueira, sinalizador, fazer uma limpeza no CLP, né? Fazer verificação do motor, média vai ser isso daí. E aí, para isso, o professor Alan fez aqui uma apresentação para vocês, ó, do plano de manutenção, né?
preventiva para a linha de iogurte. Esse plano, ele abrange aí e visa garantir o bom funcionamento da linha de produção de iogurte, minimizando paradas inesperadas, aumentando a vida útil dos equipamentos e garantindo a qualidade do produto final. Neste caso aqui, temos aí, ó, nossa produção industrial com vários aí funcionários aí trabalhando nessa linha de produção aí, na parte executando aí um plano de manutenção. E aqui, para você entender como deve fazer essa manutenção em máquinas e equipamentos industriais, o senhor Alan trouxe aqui para vocês, né, um processo de fabricação da linha de iogurte, né, numa própria fábrica, né, que vai estar aí demonstrando aí, né, desde o processo inicial até o processo final da fabricação de iogurte. Aí repare o funcionamento dessas máquinas e equipamentos que estão em pleno funcionamento. Então, tem a parte pneumática, tem a parte de sensores, a parte do CLP, a parte do comando geral, a parte do cozimento, enchedura, né, datadora, verificação da embalagem, e aí vai, ok? Abrir uma Brastemp é abrir a cabeça. Brastemp é outro mundo. Bem, amigos, sou o Coco Bambu, tenho o melhor do Brasil. Agora, olha... Uma cooperativa de leite de Taubaté é referência na região quando o assunto é a produção do iogurte. São cerca de 12 mil litros por dia que abastecem todo o estado de São Paulo, além de 30 mil litros por mês do leite fermentado. Aqui os caminhões chegam a todo momento. O leite vem das fazendas da região. São cerca de 160 mil litros por dia, vindos de 600 associados de 20 cidades do Vale do Paraíba. Muito importante a cooperativa para o pequeno produtor, mais para o pequeno produtor, não é? Que a gente dá assistência de qualidade de leite, assistência veterinária. A gente faz um programa de assistência para o nosso produtor bem feito. 20% do leite que chega aqui é destinado para a produção de iogurtes. Mas antes de começar o processo, são coletadas amostras que vão para este laboratório. Aqui, exames de teor de gordura, resíduos e bactérias são analisados. Hoje a captação, os caminhões são caminhões tanques isotérmicos, né? Coleta o leite na fazenda, coleta o leite para fazer a qualidade, né? Então chega aqui, passa pelo laboratório, recepção, vai para pasteurização e daí vai para a indústria. Depois de pasteurizado, o leite vai para a indústria, e são nesses tanques que são fermentados e recebem os sabores para a fabricação dos iogurtes e das bebidas lácteas. São cerca de 12 horas até ganhar a linha do invase. São 12 mil litros por dia e 4 sabores diferentes. A cooperativa nunca para, né? A cooperativa sempre está investindo no produtor, investindo em tecnologia para oferecer um produto de melhor qualidade. Desde 2019, a cooperativa também vem produzindo leite fermentado. São cerca de 30 mil litros por mês que abastecem todo o estado de São Paulo. Hoje nós estamos produzindo o leite fermentado, que foi muito bem aceito pela população, o queijo coalho, que foi recente, o iogurte, que antes era bebida láctea, agora é iogurte, né? Então foi muito bem aceito pelos nossos consumidores. Além do iogurte e do leite fermentado, a cooperativa fornece ao mercado 3 milhões de litros de leite por mês, 50 toneladas de manteiga e 35 toneladas de queijo.
Hoje a gente procura ver o que o consumidor está querendo consumir, né? O que está precisando no mercado a gente está desenvolvendo. Hoje a gente tem o queijo coalho, que não tinha, hoje tem o queijo coalho, tem o leite sem lactose, né? Então a gente está produzindo várias linhas de produtos que o consumidor vem pedindo para a gente. Não, o professor Alan passou uma parte aí da fabricação do iogurte, né? E para isso nós temos aqui, no caso, o plano de manutenção corretiva, preventiva e preditiva e uma engenharia de manutenção que nós chamamos que é uma melhoria geral aí, unindo todas essas manutenções. No seu caso, por exemplo, imagine que no caso da manutenção corretiva, você está com o celular, deixa ele cair no chão e quebra a tela. Triste isso, né? Mas infelizmente você tem que pegar seu celular, ir lá no prestador de serviço, realizar a manutenção do seu celular, por exemplo, a troca da tela, seja aí pagar 250 ou mais, né? E tá recuperando seu celular. Ou seja, isso foi uma manutenção corretiva. Quebrou, você tem que arrumar, ok? Neste caso, agora eu vou falar para você uma manutenção preventiva. Manutenção preventiva, vamos dizer que você vai viajar, você tem um carro ou uma moto, você vai ter que estar verificando antes a pressão dos pneus, né? Ver se o pneu está em boa qualidade, se o freio está tudo ok. Se o caso aí, a parte do óleo, do balanceamento, do alinhamento do carro, está tudo ok para você estar realizando uma viagem mais segura. Essa é uma prevenção. Então, você fez aí uma manutenção preventiva. Verificou aí, né? Diversas partes do veículo para evitar uma quebra repentina. E também, incluindo no carro aí, você pode também estar verificando o step. Se caso furou o pneu, o seu step está ok. Você fez uma manutenção preventiva, ok? Agora, partindo para a manutenção preditiva, imagine você vai ao médico, realiza várias medições de pressão, né? Faz a medição de temperatura, sua temperatura, né? Faz uma medição do seu coração, coloca você fazer exames lá de esteira, tal, mede seu coração. E aí, o que ele está fazendo? Ele está fazendo aí uma prevenção em cima das medições que ele fez. A gente chama de manutenção preditiva, ok? Certo? No caso, temos até aqueles relógios de alta tecnologia que você utiliza e ele já informa aí batimentos cardíacos, sua pressão, né? A quantidade que você andou e tudo mais, certo? Sua temperatura, que verifica essas medições para estar realizando aí, né, a parte de manutenção. No caso da indústria, você imagina que lá na indústria nós temos motores, temos redutores, né, máquinas e equipamentos de acionamentos industriais que são utilizados hoje em dia. Para isso, então, utilizamos sensores de temperatura. Esse sensor de temperatura, por exemplo, na indústria, o que a gente faz? Verifica a temperatura do motor ou do redutor, que não pode ultrapassar, por exemplo, 150 graus. Caso ultrapasse o valor de temperatura, é repassado para o pessoal da preventiva, que aos sábados ou ao domingo, quando a linha de produção está parada, verifica essa parte aí, né? Se tem algum rolamento travado, alguma engrenagem danificada, ou o óleo, né, do redutor, que é o caso, está com problema, né? Já passou da data de ser trocado, ou está com nível de óleo mais baixo. E juntando todos esses tipos de manutenção,
nós formamos o que chamamos de engenharia de manutenção, onde o objetivo principal é evitar a parada repentina da máquina, garantindo aí alcançar a meta da produção industrial, reduzir a perda de matéria-prima e, no caso, é trabalhar com você que está aí do outro lado da telinha, com, né, segurança e uma mão de obra qualificada. E aqui eu vou passar para vocês aí, né, os nossos principais tipos de manutenção. Princípio. Abrir uma Brastemp é abrir a cabeça. Brastemp é outro mundo. Olá! Hoje vamos explorar o fascinante mundo da manutenção. Você já precisou utilizar alguma coisa que não funcionou como deveria? Bem, existem 3 tipos de manutenção que poderiam te ajudar. Vamos embarcar junto nessa jornada de descoberta e aprender um pouco mais? Vem comigo! Sou Roberto Moss, embaixador do Senai Play na área da mecânica e usinagem. E estou aqui para guiá-lo nessa jornada pelo universo da manutenção. Vamos explorar juntos os 3 tipos de manutenção e entender a importância delas para que tudo funcione como deveria. Preparados? Vamos lá! Imagine que você está utilizando seu celular e de repente a tela se quebra. Frustrante, né? Nesse caso, você precisaria recorrer à manutenção corretiva, pois ela acontece depois que um defeito já aconteceu e precisa ser reparado. Numa situação dessas, você vai pegar seu aparelho, levar até uma assistência técnica e lá os profissionais vão fazer a troca da tela. A manutenção corretiva é isso: consertar algo que já está danificado. Esse tipo de manutenção é mais utilizado quando falhas inesperadas acontecem. Ou também quando alguma coisa não é lá tão importante assim. Por exemplo, em casa ninguém troca a lâmpada antes que ela se queime, não é mesmo? Como diz o ditado, é melhor prevenir do que remediar. Imagine que você tem um carro e deseja dirigir por aí tranquilo, sem nenhuma preocupação. Nesse caso, você vai precisar da manutenção preventiva. Você vai precisar levar seu carro a uma oficina mecânica para que eles façam as revisões regulares, troquem óleo, verifiquem pneus, freios e outros componentes importantes do seu veículo. A manutenção preventiva ajuda a prevenir problemas antes mesmo que eles aconteçam, garantindo o correto funcionamento. Para isso, os fabricantes já calculam a vida útil, que é uma espécie de data de validade que ajuda a saber a partir de quando uma peça ou componente pode sofrer alguma falha. E assim, podemos trocar antes que essa falha aconteça. A vida útil é baseada em períodos, e os mais comuns são o tempo, podem ser dias, meses, anos, pode ser também baseado em horas de uso, número de peças produzidas, ciclos de funcionamento. Entendeu a ideia, né? Agora vamos pensar um pouco na sua saúde. Imagina que você utiliza um daqueles relógios inteligentes para monitorar os batimentos do seu coração. Com base nos dados coletados, o relógio consegue identificar um padrão. E caso encontre algo fora do normal, vai te avisar para que você consiga cuidar da sua saúde antes que algo grave aconteça. Isso é manutenção preditiva, antecipando possíveis problemas antes que se tornem mais sérios. Isso também é muito utilizado na indústria. Com o auxílio da tecnologia, é possível monitorar os dados dos equipamentos mais importantes
para garantir que tudo funcione conforme os padrões de qualidade. E assim, exploramos os 3 principais tipos de manutenção. A corretiva, que é quando algo já está danificado e precisa ser reparado. A preventiva, que evita problemas futuros. E a preditiva, que nos permite antecipar possíveis falhas antes que se tornem problemas sérios. O senhor Alain passou um pouco, então, sobre aí os tipos de manutenção, né? Corretiva, preventiva e preditiva. E aí nós temos aí, né, a importância aí da manutenção preventiva, que previne falhas, né? E identifica, corrige problemas antes que se tornem aí graves, evitando aí paradas inesperadas, perdas na produção. Então você pensa o seguinte, pessoal: em todo processo de fabricação industrial, o pessoal na fábrica trabalha com meta diária, meta mensal, meta anual. Então, neste caso, qualquer parada da máquina tem uma consequência aí, né? Tanto no dia, na semana, no mês e no ano. Você imagina que tem máquina que tem uma produção de 180 peças por minuto. Quanto mais tempo essa máquina esteja parada, maior vai ser o prejuízo, tanto para os funcionários, como também para a fábrica, ok? Funcionários por quê? Porque você imagina que tem fábrica que só fornece uma cesta básica no final do mês para a linha de produção que bater a meta mensal, ok? Aumento da vida útil dos equipamentos. Se a manutenção tiver tudo ok, com certeza vai reduzir aí, né, as trocas, substituições de peças desse maquinário. Por isso que é de extrema importância que o pessoal da manutenção, né, trabalhe em conjunto com a corretiva, com a preventiva e com a preditiva para estar evitando esse tipo de parada repentina, que no caso seria a corretiva. Através da manutenção preventiva, a gente tem o que nós chamamos de melhoria da qualidade. Se os equipamentos estão bem conservados como, professor? Mas imagina, tem redutor que precisa de estar fazendo lubrificação, mancal precisa estar fazendo lubrificação, rolamento dianteiro, traseiro do motor precisa de lubrificação, certo? Máquinas e equipamentos também precisam estar ajustadas, as correntes, sensores, a parte elétrica tem que estar travadinho, né? Fotocela deve estar no posicionamento correto. Então, são tipos aí que você consegue aí estar verificando uma possibilidade maior aí na qualidade de seus produtos aí, ok? E evita aí, né, sem dizer, com a manutenção preventiva, a redução dos custos operacionais, prevenindo aí falhas e paradas repentinas. O objetivo do plano de manutenção: garantir a eficiência da linha de produção, manter a qualidade dos produtos e também minimizar os custos com manutenção e reparos. No caso, temos que fazer um plano de manutenção preventivo para a linha de fabricação de iogurte, que o professor Alain vai dar um exemplo aqui, ok? Nessa identificação aí dos equipamentos, né, da linha de iogurte, temos algum equipamento que foi demonstrado no vídeo para vocês, como tanque de mistura, pasteurizador, tanque de fermentação, envasadora, etiquetadora. Então, por exemplo, o tanque de mistura, ele pega aí os ingredientes do iogurte e começa a fazer ali o iogurte que é conhecido. Essa parte de pasteurização, pessoal, é um aquecimento, né, do leite. A gente aquece e depois rebaixa a temperatura para tentar matar
bactérias e micro-organismos. No caso aí, se você visitar uma fábrica de iogurte, você vai notar que as tubulações, os tanques, são de aço inox. Como eles são de aço inox, tem a possibilidade de estar matando bactérias e micro-organismos. Por isso que as tubulações são todas em aço inox e os tanques também, ok? Tanques de fermentação, né? Então a gente fala que a fermentação do leite com a cultura do iogurte. E depois que está tudo pronto, aí parte para envasar o produto na embalagem, né? Que é aquela embalagem que vocês conhecem, né? Tem a pequena, média e grande, né? Que vai fazer o embasamento aí, né? Desses produtos. E depois tem que ter a parte da etiquetadora, que é para quê? Que é para colar, né? Colocar a data também, né? Conhecido como datadora também, colocar a data nessas embalagens. E aí, no caso aí, no processo de funcionamento de um tanque de mistura, é importante salientar que ele trabalha com aquecimento que é realizado através aí, né, de um sistema automatizado e embutido dentro do tanque. No painel do controle, contamos com um sensor, um controlador, né, conhecido como CLP, também, controlador lógico programável, ou um controlador e atuador chamado PID, que é proporcional, integral e derivativo. Por exemplo, logo abaixo aí, você tem um controlador de temperatura, o botão liga e desliga, o botão de emergência e tem também um sensor de temperatura. Esse daqui é o tanque de mistura, né? Então, coloquei passo a passo aí, step by step, para vocês verem aí como é que é a manutenção da parte de fabricação do iogurte. Nesse caso, tem manutenção e cuidados. Cuidados, você está trabalhando com EPI, equipamento de proteção individual, e equipamento de proteção coletiva. A manutenção regular de um tanque de mistura com aquecimento é importante para garantir o bom funcionamento do equipamento e prolongar sua vida útil. A falta de manutenção pode resultar em falha operacional, ocasionando aí a parada repentina e realizar a manutenção corretiva, aumento de consumo de energia e até acidentes, ok? Esse aqui é o pasteurizador do iogurte, aquele que eleva a temperatura e depois rebaixa a temperatura, ok? Note também que todo equipamento e todo maquinário é feito em aço inox. Esse é o tanque de fermentação do iogurte. Um envasador automática, né? Para aqueles iogurte de bandeja, sabe? Aqueles de bandeja, né? Aí tem todo um sistema eletropneumático, né? Tem um quadro de comando aqui, ó. E aí, dicas. Temos aí o motor, né? Motor elétrico. Temos o redutor, que tá aí do lado aí, logo abaixo do motor. A unidade de conservação do ar, componentes a serem trocados como filtro, lubrifio, filtro de papel, né, silenciadores pneumáticos, condutor de baixa tensão, mangueiras, sinalizadores, placas, lâmpadas. Temos aí, né, no caso, rolamento dianteiro, traseiro do motor, rotor, a ventoinha, a parte do estator. Temos aqui as engrenagens do redutor, né, os rolamentos. E aqui tudo é cheio de óleo. Imagina que aqui foi retirada a parte de cima, né, a parte superior. E aí, lá na prática, você tem que verificar a qualidade do óleo, ver se aqui, ó, a temperatura subiu demais, começou a comer os dentes das engrenagens, certo? Se o rolamento está numa qualidade boa, se ele está em pleno funcionamento. Às vezes o rolamento fica danificado, aí o que você faz? Você leva lá na prensa, ou você utiliza aí o saca-polia, retira o rolamento, troca um pela mesma característica específica do equipamento, ok? Que no caso aqui é o redutor, né? Ok?
Redutor, então, com as engrenagens, né? E aqui é cheio de óleo, né? Aí tem uma tampa aqui, né, que fecha ele por completo. Verificar se o redutor não está dando vazamento, não está dando nenhum outro problema. Os componentes aqui são borne de componentes, solicitar, né? Do CLP, né? Componentes a ser limpo, como, por exemplo, aí o CLP, que é o controlador lógico programado. Fazer um cronograma aí de manutenção preventiva, diariamente, semanalmente, mensalmente, trimestral e anualmente, né? Certo? Como limpeza, lubrificação, RAP, né? Que envolve toda a parte de manutenção preventiva aí da fábrica. Os procedimentos de manutenção para cada equipamento, você pode levar em consideração tanque de mistura, que faz a limpeza, a higienização do tanque. Pasteurizador, tem que fazer uma verificação dos sistemas de aquecimento, como controlador de temperatura, sensor de temperatura. E o tanque de fermentação, você tem que fazer uma verificação do sistema de controle de temperatura, como sensores, né? O sistema de agitação, pás, hélice. E limpeza também do tanque, né? E aí você tem que levar em consideração os indicadores de desempenho e monitoramento, como tempo de parada. Parou a máquina, tem que anotar lá. Por que ela parou? Parada elétrica, mecânica, parte de automação, pessoal da produção. Taxa de produção, certo? Que é acompanhar a quantidade de produção dos iogurtes. Qualidade do produto, que é de extrema importância. Custo de manutenção que é aplicado aí para manter essas máquinas e equipamentos em pleno funcionamento. É necessário, com certeza, treinar os seus colaboradores, treinamento e capacitação da equipe de manutenção, fazer treinamento técnico, como curso de NR10, segurança e instalação na parte elétrica, NR12, segurança e de máquinas e equipamentos, cronograma de manutenção, manuais de operação e soluções de problemas. Então, hoje o professor Alain apresentou para vocês aí, né, a nossa parte do plano de manutenção da fábrica de iogurte, plano de manutenção preventiva. Nesse caso aqui, utilizando estratégias na parte de gestão de manutenção, nós temos que chamar de MCC. O pessoal pergunta para você, você ouviu falar de MCC na manutenção? Aí você falar sim. É uma manutenção centrada em confiabilidade aí, né? Onde tem uma abordagem proativa que visa identificar as falhas mais críticas e desenvolver estratégias para sua prevenção. Nós temos também a MBC. O que é a MBC, né? Que é baseada na condição aí da manutenção, né? Certo? Ou seja, ações de manutenção que são programadas com base em monitoramento das condições físicas e desempenho dos equipamentos, ok? E aí, no caso que eu falei para vocês, nós temos aí a TPM, TCM, tem várias aí indústrias, né, que trabalham com várias siglas, mas com o mesmo objetivo. Envolve toda a organização para aperfeiçoar a eficiência, o desempenho e a confiabilidade dos processos produtivos e industriais. Esse pessoal, você imagina que tem uma sala reservada, cheia de computador, cheia de planilha, cheia de anotações, onde eles são responsáveis aí e fazer a verificação da indústria aí, das máquinas e equipamentos que não, produtos que não podem faltar para o bom funcionamento dessas máquinas. Sensores, motores, óleo lubrificante, né? Graxa, são diversos produtos, né? Que quando o pessoal da manutenção precisar, ou o pessoal da produção precisar, está ali disponível, certo? Para estar realizando a manutenção. Mas vamos supor que também tem que fazer a compra.
tem que, às vezes, o pessoal na indústria trabalha dessa forma. Você imagina que tem uma máquina e equipamento, vamos dizer que é a parte de refrigeração, que os profissionais internamente lá não podem parar para realizar esse tipo de manutenção. Aí o que que faz? O pessoal da TPM, eles pegam, entram em contato com a prestadora de serviço, a prestadora de serviço vai lá para realizar esse serviço e geralmente é tudo burocrático, viu? Quando você trabalha com indústria, você imagina que às vezes tem sistema de licitação, às vezes a empresa vai realizar o pagamento com 120 dias, né? É toda burocrática em indústria, não vai achando que é fácil assim, não. Eu trabalhei 5 anos na indústria, ok? Então não é fácil assim, não. Você tem que ter um bom know-how aí, né, da sua empresa para estar se inserindo aí nesse mercado, ou participar de licitação, ou indicação, e assim sucessivamente. Quando você estiver lá, né, às vezes o próprio pessoal da TCM, da TPM, vai estar indicando vocês aí para estar realizando esse tipo de manutenção. E aí nós temos na parte da gestão de manutenção, que nós chamamos de indicadores de desempenho, né? Essa parte da manutenção. Por exemplo, nós chamamos de MTTR. Você imagina aí que tem um profissional na empresa que ele vai ser responsável por fazer as anotações de cada funcionário, de cada equipe, com tempo médio de reparo, que mede quanto tempo leva para reparar um equipamento após a falha. Então, você imagina que o professor Alan tinha um carrinho, né, cheio de ferramentas, e aí a gente pegava e levava esse carrinho até a máquina, aí a moça lá anotava parada elétrica. Aí essa parada elétrica verificava aí quanto tempo que eu demorei para trocar o sensor, certo? Quanto tempo que eu demorei para trocar um mordente, que é um alicate lá. Quanto tempo que eu demorei para dar manutenção na fotocélula. E assim sucessivamente, ok? No final do mês, pegava e fazia a verificação de quanto tempo que eu demorei para realizar a manutenção nas máquinas e equipamentos. Que envolve a parte que nós chamamos de MTBF, que é o tempo médio entre falhas, que determina a média de tempo entre duas falhas consecutivas. E nós temos o OEE, que é Eficiência Global do Equipamento, que avalia o quanto o equipamento é eficiente em relação ao ideal. Ferramentas e técnicas de manutenção. Nós temos que nós chamamos aí, como se fosse uma PR, que é a análise de risco, que identifica, né, os riscos associados à atividade de manutenção ao uso dos equipamentos. Lembrando que todos os funcionários têm que trabalhar aí com os equipamentos de proteção individual, equipamentos de proteção coletiva, fazer o preenchimento da APR, ok? Onde o próprio profissional da segurança, né, de cada empresa acompanha de perto aí esse tipo de realização da manutenção. Geralmente, pessoal, quando a gente está na indústria, a aula do professor Alan. Hoje eu vou estar passando para vocês várias siglas aí de dispositivo de proteção que você escuta por aí, mas não sabe o que é. O pessoal fica falando, tem que fazer a instalação do DR, tem que colocar DR no meu chuveiro. Mas que diabo é isso de DR? Eu tenho que colocar o disjuntor. Aí a pessoa vai lá comprar o disjuntor lá. Qual disjuntor que você quer? Monofásico, bifásico ou trifásico? Ih, aí lascou. Tem outro detalhe. Você quer o disjuntor? Disjuntor que você quer é curva C, B ou D. Aí pronto. São várias informações que você encontra, que nós chamamos de detalhes técnicos, que você vai utilizar para cada equipamento. E às vezes deixa o consumidor meio que confuso. Mas você que está fazendo um curso de eletricidade, predial, fazendo um curso técnico ou um curso superior de engenharia elétrica, a hora é agora para você tirar a sua dúvida. E você, dona de casa, você que está aí do outro lado também, que está com dúvida, a hora é agora. Então vamos lá.
Pessoal, está aqui primeiramente o nosso DR, nós chamamos de dispositivo DR. O que é o DR? O DR é um dispositivo residual que nós falamos, pessoal, que ele evita o choque elétrico. Só que ele é indicado só para áreas molhadas. Exemplo, chuveiro elétrico. O chuveiro elétrico, pessoal, ele tem uma fuga de corrente. E essa fuga de corrente, certo? Ela pode ser prejudicial ao ser humano. A partir de meio ampere, uma pessoa pode falecer. Você não sabia disso, né? Certo? Pode dar um problema cardíaco na pessoa e a pessoa pode chegar a ter um problema mais sério, que nós chamamos de fibrilação ventricular. O que é fibrilação ventricular? Seu coração bate feito doido ou ele começa a tremer. Para evitar isso, primeiramente, seu chuveiro elétrico tem que ter um fio terra. Se não tiver, está na hora de você chamar um profissional para realizar a instalação, né? Então, esse fio terra já ajuda a estar retirando qualquer fuga de corrente do seu chuveiro elétrico. Lembre-se do seguinte: a resistência elétrica fica em contato com a água. Quando ela fica em contato com a água, com o chuveiro mais barato, quem está embaixo do chuveiro? E a água? Ela conduz eletricidade ou não? Pessoal, detalhe técnico, certo? Da química. A água pura, certo? Não conduz eletricidade. Sabia disso? Se você sabia, então tá aí. Se você não sabia, agora você sabe. A água pura que vem da natureza, ela não conduz eletricidade, pessoal. Agora, a água que nós bebemos e a água que você toma banho, ela conduz eletricidade. Se você pegar lá seu talão de água da Saneago, que é aqui do estado de Goiás, ou do estado que você mora, pega a sua conta de água lá, eu desafio você, pega a sua conta de água lá, verifica lá no boleto lá, tá lá, detalhes técnicos da água. Olha se é só H2O. Não, tem vários itens que são colocados na água para melhorar, certo? A questão, né, da saúde da pessoa. Então, tem cloro para matar bactérias e assim por diante. Você vai ver que tem vários produtos químicos que são colocados na água que você bebe, que você toma um banho. Por isso que é indicado, toda vez que você vai beber uma água, você passa pelo sistema de filtragem, que fica melhor, ok? Mas, dando continuidade, o chuveiro elétrico, ele oferece uma fuga de corrente. Essa fuga de corrente, ela pode te dar um choque elétrico. Tem várias pessoas que vai tomar banho hoje em dia, pega a toalha para abrir e fechar o registro, para não levar choque elétrico. Só dando a dica para vocês, você vê, minha sogra era assim. Na casa da minha sogra tinha um registro lá que dava choque elétrico e tal. O que eu tive que fazer? Fazer o aterramento elétrico. E como eu trabalho com instalação elétrica aí, certo? Tem vários clientes que trabalham na área de vestuário, tem a máquina de costura. A máquina de costura tem um motor elétrico. O motor elétrico tem uma fuga de corrente, pessoal. E com o tempo, a questão dessa fuga de corrente, a tendência é só aumentar. Por isso que em cada máquina de costura, se você tem máquina de costura na sua casa, você tem que fazer o aterramento também. Senão, essa máquina de costura, com certeza, futuramente vai dar um choque elétrico em você. Bem, pessoal, o DR, ele faz uma análise da corrente de fuga no circuito. O que é isso, professor? Quando você liga o DR, olha o que ele faz. Ele faz uma análise de circuito até 30 mA, 300 mA. Qualquer fuga de corrente que tiver no circuito, pessoal, ele desarma. Só que tem um detalhe. Ele é bem específico. Ou seja, quando você vai comprar um chuveiro elétrico também, tem que ser um chuveiro elétrico que nós falamos que é resistência blindada. Esse chuveiro é caro. Só que ele compensa, porque ele não fica com a resistência elétrica direto com a água. O que significa isso, professor? A fuga de corrente dele é bem pequenininha. E aí você liga o DR, certo? Que ele consegue proteger o chuveiro elétrico. Qualquer fuga de corrente que ocorrer,
ele vai desarmar, pessoal. Pessoal, como é que funciona o DE? Tecnicamente, você imagina que ele vai também, além da fase, vai o neutro. Aí o que ele faz? Ele faz a análise da corrente que vai e que volta. Se tiver uma pequena fuga de corrente, o que ele faz? Ele desarma. Mas, lembrando, observação, para fazer a instalação do DR, o chuveiro tem que estar compatível com o DR. Como que eu sei disso, professor? Na hora que você for comprar seu chuveiro elétrico, chega lá na loja elétrica ou na ferragista, eu quero um chuveiro compatível com DR. Vem escrito na embalagem, chuveiro compatível com DR. E valor? É caro. Infelizmente, o que é bom é caro. Entendeu? Certo? Então é o seguinte. Esse chuveiro é aproximadamente R$ 150, R$ 120. Na promoção você vai encontrar aí R$ 90. Aí você vai, não, pessoal, vou comprar um chuveiro Xing Ling da vida, de R$ 36 aqui de casa, aqui, ó. Você vai comprar um chuveiro de R$ 36, R$ 30. Qual que é o detalhe? O detalhe é que esse chuveiro já oferece uma fuga de corrente maior e logo, logo você vai estar utilizando a toalha para abrir e fechar o registro, ok? Mas indicação que eu deixo para você, se você não vai colocar o DR para proteger o seu chuveiro, coloca o fio terra para já evitar uma parte pequena do choque elétrico, ok? Então, via de regra, o que é o DR? Dispositivo residual que evita o choque elétrico. Professor, mas ele é utilizado só para o chuveiro? Não, ele pode ser utilizado para banheira, né? Banheira não tem aquecimento. Como é que aquece a água? Com resistência elétrica. É utilizado para torneira elétrica. Em hospital, tem um equipamento chamado autoclave, pessoal, que lava o lençol com alta temperatura, toalha, né, do hospital. Para que serve a alta temperatura? Mata germes, bactéria e vírus, ok? Então, a partir de 250 graus, pessoal, dificilmente um vírus suporta, entendeu? Vírus, bactérias. Então, por isso que no hospital nós temos equipamento chamado autoclave, onde que vai lavar com a alta temperatura. Na parte da torneira elétrica, também com a temperatura elevada, você mata vírus e bactéria, ok? Certo? Dando continuidade, além do DR, nós temos, então, disjuntores. Qual é a função do disjuntor? Protege o circuito elétrico contra curto-circuito ou sobrecarga, ok? Função principal, curto-circuito. O que é o curto-circuito? Você vai pegar lá uma fase com neutro. Olha o efeito sonoro. Bom, certo? Aí ele protege seu circuito elétrico. Cada casa, apartamento, área comercial tem que ter um QG. O que é QG? Quadro geral, certo? Ou nós chamamos de QGD, Quadro Geral de Distribuição Elétrica, certo? Professor, na minha casa não tem um quadro geral de distribuição com disjuntores para proteger os circuitos da minha casa. As casas mais antigas não era exigido esse detalhe dos disjuntores, pessoal. Mas é o seguinte, via de regra, na sua casa, na sua área comercial, você tem que ter os disjuntores para proteger sua instalação elétrica contra uma possível, né, falha que pode gerar até um incêndio, ok? Certo? Se você tem uma oficina de costura, eu te indico que você coloque os disjuntores com quadro geral de distribuição, ok? Por quê? Por causa do seguinte, quando a corrente se eleva, pessoal, certo? Num curto-circuito, se não tiver nada para parar ela, que no caso é o disjuntor, vai incendiar todo o cabeamento e pegar fogo na sua instalação elétrica. E isso você não vai querer, né? Certo? E você pode ver em vários detalhes, verifique esse detalhe que o professor vai falar para vocês. Vários atacadão da vida aí, antigo, certo? É os antigos, novos não.
Mas os antigos, você vai ver que as instalações são precárias, certo? E o material que fica lá dentro desse atacadão, nós chamamos que é um material altamente inflamável, certo? Uma pequena faísca, um curto-circuito, pega fogo ali no material e pronto. Não consegue apagar nem com o bombeiro, ok? Porque a temperatura se eleva demais e tal. Aí você fala, professor, mas é o seguinte, e o disjuntor que fica lá no padrão, lá fora? Pois é, se a instalação elétrica do local é antiga, provavelmente o disjuntor que está lá no padrão também é antigo, aquele pretinho. Aquele disjuntor preto, pessoal, ele tem a armação da mola, que a gente fala que é para ligar ele e para desligar, dura. Com o tempo, a tendência é só ficar mais dura. Aí o que vai acontecer? Na hora que fecha o curto-circuito, ele não desarma completamente, ele fica no meio. Quando ele fica no meio, o que acontece? Ainda continua passando corrente elétrica. Aí que pode gerar um incêndio na instalação. Por isso, via de regra, a gente utiliza hoje em dia, de acordo com a norma técnica atual, disjuntores branquinhos. Você vai ver que esse disjuntor branco, a armação da mola dele é bem leve, tanto para ligar como para desligar, ok? Certo? E temos várias marcas de disjuntores de qualidade. Temos Siemens, WEG, STEC. E o mais baratinho que você vai encontrar aí é o JNG, ok? Mas oferece já uma qualidade também. E aí, o que é essa questão de disjuntor monofásico, bifásico e trifásico? É o seguinte, o disjuntor monofásico ele vai apenas uma fase, pessoal. Disjuntor bifásico, 2 fases. Disjuntor trifásico, 3 fases. Ah, seja mais claro, professor. Exemplo, lá no seu padrão lá fora, ele é estipulado de acordo com as cargas elétricas que você tem na sua casa. Se você tem apenas um chuveiro, dando um exemplo, a sua casa tem um padrão monofásico. Se você tem 2 chuveiros, por exemplo, você vai ligar um chuveiro em uma fase e um chuveiro na outra fase. Nós chamamos de equilíbrio das cargas. Se você tem 2 chuveiros e um ar-condicionado lá no seu quarto, você vai ligar um chuveiro em uma fase, outro chuveiro em outra fase e o ar-condicionado na outra fase. Aí o seu padrão não é monofásico nem bifásico, ele é um padrão trifásico, ok? Certo? Via de regra também, nós temos motores monofásicos e motores trifásicos. Quando você vai comprar o disjuntor, pessoal, o cliente vai perguntar assim para você, o vendedor, qual curva que você quer? Aí, pronto, lascou. Eu tenho que saber se o disjuntor é monofásico, bifásico ou trifásico. Além disso, eu tenho que saber qual é a curva do disjuntor. Aí ele vai perguntar para você, fala, não entendo nada disso. Aí vai perguntar, você vai usar esse disjuntor para quê? Aí você fala, vou usar o disjuntor para o chuveiro. Então tá aí. Para o chuveiro elétrico, nós utilizamos o disjuntor curva B, ok? Curva B. Anote aí. Disjuntor monofásico, bifásico ou trifásico, curva B, certo? Pode utilizar para o chuveiro elétrico, pode utilizar para lâmpadas incandescentes, pode utilizar para lâmpada dicróica, ok? Certo? Pode utilizar, sabe aquele sistema de aquecimento que nós chamamos de boiler, que coloca lá na parte superior da casa, certo? Inclusive, vou estar colocando um desses lá em casa, estou esperando sobrar um dinheirinho, viu? Que isso aí economiza aproximadamente 50% da sua conta de energia elétrica. Fica a dica aí, certo? Então, para o chuveiro elétrico, boiler, sistema de aquecimento, você pode utilizar disjuntor curva B. Essa curva B, pessoal, é o que nós chamamos curva de disparo, ok? Ele vai disparar mais rápido, certo? Do que os outros disjuntores, certo? Professor, tem a corrente nominal de disjuntor.
Ele vai disparar quando chegar a 20 amperes, 30 amperes, 40... Não, pessoal. Ele tem essa curva de disparo, certo? Que é, ou seja, traduzindo para vocês, ele vai disparar mais rápido, vai desarmar mais rápido, ou desarmar vai demorar mais para desarmar, ok? Certo? O que é o desarmar? Desligar. Só que essa questão de desligar também é milissegunda, né? Então é o seguinte, para o próximo disjuntor, próxima curva. Próxima curva, nós falamos que é a curva C. Disjuntor monofásico, bifásico ou trifásico, curva C. Curva C são apropriados para carga indutiva. O que é carga indutiva, pessoal? Motor elétrico. Quem mora no interior utiliza bastante a bomba d'água, né? Bomba náutica, monofásica, trifásica. Tudo que é motor elétrico é indicado o disjuntor curva C. Como eu falei para vocês, curva C demora mais tempo para desarmar. Máquina de lavar, ok? Certo? Máquina de solda, né? Certo? As antigas lâmpadas fluorescentes que trabalhavam com reator indutivo, ok? Então, nós utilizamos disjuntor curva C, ok? Curva C. Professor, agora eu vou utilizar um motor elétrico que tem uma potência mais elevada. Quando ele tem uma potência mais elevada, acima de 5 CV, o que é CV? A potência elétrica do motor elétrico, pessoal. CV significa cavalo-vapor. Um CV é aproximadamente 736 watts e um HP é 746 watts. Professor, e o que é HP? Aí vem do inglês. Tá tendo aula com o professor Alan? Tem que ter um básico de inglês, ok? Horse é cavalo. Power, poderoso. Seria um cavalo poderoso, ok? Certo? Então, nós temos CV, cavalo vapor, e nós temos HP, que é horse power, ok? Outro detalhe também, o motor elétrico pode vir com uma potência em quilowatts. Se você sabe que 1 quilômetro é 1000 metros, certo? Logicamente, você vai saber que 1 quilowatts é igual a 1000 watts, ok? Lembrando que é watts, porque o cientista que estudou essa grandeza elétrica chamava-se James Watt. Gostou da aula? Chegou até aqui? Deixa seu joinha, compartilha com seus amigos, ok? Se inscreva no canal para fortalecer aí o nosso canal, ok? Certo? E trazer mais novidades para vocês. Agora, na área industrial, pessoal, nós temos um disjuntor específico. Quando você vai ligar e desligar o motor, ele protege o motor contra um curto-circuito e uma sobrecarga. Nós chamamos de disjuntor motor. Aí ele pode ligar e desligar na área rotativa ou você pressionar o botão vermelho e preto. O preto é para ligar e o vermelho é para desligar. Ok, pessoal? Então, esse tipo de disjuntor aí, ele tem uma regulagem de corrente aí na parte frontal dele, que você pode girar no sentido horário ou anti-horário para ligar esse motor elétrico, ok? Bem, pessoal, então, nossa aula de hoje, se liga que vai a revisão. Nossa aula de hoje, falamos sobre o dispositivo DR, que evita o choque elétrico, falamos sobre disjuntores monofásico, bifásico e trifásico, que pode proteger o nosso circuito elétrico contra um curto-circuito e uma possível sobrecarga. Falamos sobre as curvas de disparo, B, C e D, e também falamos sobre o disjuntor motor. Pessoal, se liga, compartilha, deixa seu like e se inscreva no canal. E aguarde novidades. Obrigado, tchau, tchau. Professor Alan encerrando aí essa aula de hoje. Vamos para a gravação.